Câmara em Foco no ar, mais uma vez, para você ligado nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de São Vicente, no YouTube, no Facebook, no 40.1 do Sinal Digital. A gente com todas as novidades, com tudo que acontece na primeira Câmara das Américas. Viemos aqui mais uma vez agora atualizar o cidadão vicentino e quem mais interessar, né, quem mais tiver aí realmente essa necessidade de informação referente à Casa de Leis, à legislatura da cidade de São Vicente. Aqui é um canal direto para você, telespectador e internauta que sintonizado aí está com a realidade e com tudo que acontece na cidade de São Vicente, que é uma cidade ímpar, né, de tamanha importância, que a gente já falou também em ocasiões anteriores, em outras oportunidades. Portanto, vamos aqui passar, e dessa vez estamos aqui mais uma vez com ele, o Procurador-Geral da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Fernandes, para passar as atualizações aí das proposituras, dos projetos de lei, de tudo que temos de novidade aqui nas últimas sessões ordinárias, nas últimas sessões plenárias da Câmara Municipal de São Vicente. José Carlos está aqui ao nosso lado. José Carlos, tudo bom? Suas considerações iniciais referente a esse mês, muito movimentado, um mês eleitoral, um mês com muitas questões, muitas demandas, que eu acredito que até os vereadores tenham trazido aqui para o expediente, com algumas análises, algumas observações, como já de normalidade, né, do ambiente político, seja lá qual for a esfera do legislativo, do executivo, do federal, de diferentes camadas assim da nossa sociedade. É um mês muito movimentado, muito agitado, e não é diferente também na esfera municipal, né? De bem verdade que tivemos aqui muitos itens que foram discutidos, trazidos até anteriormente e agora voltando aí de forma definitiva. Então já vamos começar aí já trazendo algumas dessas novidades e um balanço mensal que já é tradição, que já é de praxe aqui no nosso Câmara em Foco, para quem acompanha, para quem está por dentro da primeira Câmara das Américas. Zé Carlos, muito obrigado mais uma vez. Tudo bem, Vitor? Obrigado. Só fazendo uma correção, não é procurador-geral, é consultor jurídico, né? Porque o procurador-geral é o Dr. Nelson, né? A quem encaminha aí os nossos cumprimentos. É, e, é, nós tivemos esse mês agora, seria interessante até fazer um comentário extra decisões que a Câmara tomou, que a gente recebeu aí a visita da Rosana Vale, né? Da deputada Rosana Vale, que foi eleita agora, reeleita, né, deputada federal, Rosana Vale, e tivemos também a visita da deputada estadual Solange Freitas, né. A Rosana Vale teve uma votação expressiva aqui no município, então veio agradecer por intermédio da Câmara os votos que recebeu, e a deputada eleita estadual, né, que é o primeiro mandato, a Solange Freitas, que foi candidata a prefeita, né, sofreu inclusive um atentado, né, e também recebeu uma votação expressiva aí no segundo turno, aliás, no primeiro turno, né, das eleições municipais, e ela veio aqui agradecer, então as duas vieram agradecer os votos que receberam, então aí vai o destaque, aí a nossa saudação, nossos parabéns aí, os nossos cumprimentos às deputadas, a deputada eleita Solange Freitas e a deputada federal reeleita Rosana Vale. A nossa saudação a elas. Que, inclusive, ajudam a aumentar a participação feminina, né? Porque, infelizmente, aqui na nossa... Eu sempre reclamo disso, né? O Vitor é testemunha disso. Sempre reclamo da ausência de representação feminina. Então, vamos lá, mulherada, vamos se mexer para alcançar aí a representação aqui na Câmara de São Vicente. Faz muita falta. A presença feminina é muito importante para equilibrar, para as matérias relacionadas às questões das mulheres, né, de defesa das mulheres, e de torná-las aí mais ouvidas, né, na política, numa proporção melhor, né, em relação aos homens, né, para a gente poder vencer aí esse machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade e a gente poder dar voz e vez às mulheres, né? É a hora delas, né? Então, não só porque a legislação exige que haja uma participação nas chapas, né? Mas principalmente porque a presença delas é muito importante no legislativo, né? A gente sente muito essa falta aqui no município, né? Já duas legislaturas que a gente não tem a figura feminina, né? Tivemos aí recentemente a presença de uma suplente, né,
mas a gente precisa de que sejam eleitas mais mulheres, tá? E vamos começar aqui então? Podemos começar? Só passando aqui, além dessa questão de um modus operandi feminino ser algo mais dinâmico, a gente pode dizer também, muito mais estruturado que o masculino, a gente com o nosso local de fala aí, do pensamento masculino, né? A gente saber que a mulher ela tem uma capacidade aí, não vou dizer de intelecto, que também a gente está sendo muito cômico. É igual. Porém, a gente sabe que a representatividade feminina é muito importante, principalmente em meios políticos, em meios assim, de posições de destaque, e a gente realmente busca, a gente entende a importância, né, da equalidade, dessa parte de valorização de cada um, principalmente das mulheres, né? Então, portanto, é uma presença muito agregadora, uma presença que traz aí muito valor realmente de duas agora para futuras parlamentares, né? Uma aí com a reeleição e a outra pela primeira vez aí na Alesp, né? na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então essas duas visitas são muito importantes, principalmente para ter esse vínculo, né? E de certa forma levarem aí a sua esfera aí a partir do ano de 2023. No caso da Rosana não, né? Já está em mandato agora, mas em 2023 aí, quando assumirem essa posse aí, terem aí já algo preparado para a cidade de São Vicente, a partir daí trazer também muitas melhorias e muitas tomadas de decisões favoráveis ao município. E aí, vamos já agora sim, partindo do princípio, né, das nossas atividades aqui, nossas atividades laborais, por que não, aqui da Câmara Municipal de São Vicente. A primeira sessão que tivemos no mês foi no dia 5 de outubro, dia 6 de outubro, né, perdão. A ordem do dia ela é feita um dia antes, portanto, na quarta-feira tivemos aí tudo já alinhado, e na sexta-feira, na quinta-feira, perdão, já tivemos aí, no dia 6 de outubro de 2022, a primeira sessão do mês, com projetos aí, realmente, 2 projetos que trouxeram algumas emendas, algumas análises a serem feitas e também arestas, por que não, a serem aparadas na lei orgânica do município. Quem vai explicar um pouco mais para a gente é o nosso consultor jurídico, agora sim acertando, diferente da introdução, Zé Carlos Fernandes. Então, aqui a gente tem a segunda discussão da proposta de emenda número 2 à Lei Orgânica do Município, que altera dispositivos do artigo 13. Essa regulamentação, na verdade, ela tem uma importância relativa, porque, na verdade, era uma recomendação do Tribunal de Contas para ajustar a questão das licenças dos vereadores com as novas alterações que aconteceram na questão previdenciária. Então, quando o vereador se licenciar e tal, que a Câmara pagaria apenas 15 dias e não 30 dias, como estava previsto na nossa lei orgânica. Então, por conta de uma determinação, né, de uma sugestão do Tribunal de Contas. Mas essa aqui foi adiada, né? Foi adiada para a próxima sessão, né? A pedido do vereador Jefferson, isso no dia 6, e depois na outra sessão ela acabou sendo aprovada. E foi também, nessa sessão, aprovada um PDL, né, um projeto de decreto legislativo do professor Tiago Alexandre, que diz respeito aí à questão de homenagens a ser apresentadas aos professores, né? Então, o professor Tiago Alexandre, presidente desta casa, ele apresentou um projeto que concede o diploma de mérito educacional àqueles que se destacaram no exercício do magistério de São Vicente. Então, será concedido, né, o diploma de mérito educacional àqueles que se destacarem na prestação de relevantes serviços no exercício do magistério. Então, esse foi o projeto de decreto legislativo do vereador professor Tiago, inclusive até porque existe diploma e medalha, né? Então, o diploma é sempre mais fácil de você confeccionar, mais fácil de entregar e tal, e mais econômico também, né? Então, eu acho que, ciente disso, o presidente então apresentou essa propositura e vai aqui as nossas homenagens aos professores. Ainda estamos no último dia, penúltimo dia, né? Antepenúltimo dia, né? Antepenúltimo dia, né? Do mês de outubro, né? Não, ainda tem mais um, né? Tem dia 31 também.
Nós estamos gravando, né? Isso vocês vão ver daqui a alguns dias. Provavelmente já até terá passado o segundo turno das eleições, mas aí nós temos aí dia 31, que é o dia que o pessoal chama de Halloween, né? O pessoal chama aí de Dia das Bruxas, exatamente. Mais nacional, o Dia das Bruxas. E no dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro, o Dia de Finados. Como hoje, dia 28, é Dia do Funcionário Público, nós estamos trabalhando, né? A Câmara está trabalhando no Dia do Funcionário Público, mas aí a gente o feriado foi transferido para o dia 31. Exatamente, o feriado foi transferido, então de hoje para o dia 31. Então, dia 31 nós não teremos expediente, né? Dia 1º, ponto facultativo, e dia 2, dia de finados. Então, as sessões da semana passada, isso eu preciso esclarecer aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos internautas, né? Isso, hoje a gente... Esse pessoal aí vai, porque são multimídia, várias plataformas, né? Então, para esclarecer aí que nesta semana agora não haverá sessões, porque elas foram antecipadas. Então, nesta semana agora nós tivemos 2 sessões, uma terça e outra quinta, ontem, né? E, como eu disse, hoje é dia 28, então a gente teve, e a gente vai falar sobre elas aqui mais para frente, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Esse PDL foi aprovado, então, né? O quórum necessário é 3/5, ele obteve esse quórum e foi aprovado. Então, agora no dia 11 de outubro, a gente teve essa aprovação da lei orgânica, que eu falei, né, da emenda à lei orgânica, que de autoria da mesa, que foi aquela alteração que eu mencionei agora há pouco, relacionada à questão de regulamentar as licenças médicas dos vereadores. A gente teve também uma discussão dos PLC 28, 22 e o PLC 34, 22, que foram foram propostas da mesa diretora relacionados a uma readequação da estrutura aqui da Câmara Municipal para valorização, inclusive, das carreiras, o reconhecimento de que a gente precisa de uma estrutura realmente condizente com as nossas necessidades. Nós trabalhamos com um quadro muito pequeno de funcionários, perto da dimensão das tarefas que são executadas. Nós já tivemos em situação pior, né? Graças a Deus graças a Deus não, graças às iniciativas dos vereadores, das mesas que antecederam, nós conseguimos ampliar o quadro todos por concurso, né? Os quadros efetivos. Existem ainda os quadros em comissão, que são de confiança dos vereadores, mas que são um número bastante reduzido em comparação a outros legislativos, né? Então, nós temos isso. E aí houve algumas adequações, inclusive com quórum de maioria absoluta. Então, foram feitas essas adequações dos PLCs 28, 34 e 35, né, todos aprovados por votação nominal. Aí depois nós tivemos a discussão do projeto de resolução que constitui uma comissão especial de vereadores para estudar a possibilidade de tornar obrigatória a instalação de contentores de lixo nos casos que especifica. Aí eu não sei se o Vitor lembra, talvez eu e o Vitor só lembramos, ou acho que o restante da população talvez não lembre, mas nós comentamos sobre a questão da contenção de lixo. Havia uma lei que foi aprovada de iniciativa do vereador Adilson da Farmácia, que obrigava os condomínios a manterem esses contentores de lixo, né, nas calçadas. Mas aí houve uma série de discussões que isso ia onerar os condomínios, mais ainda, já tem uma série
de questões para cuidarem de manutenção dos prédios, etc. e tal, e que isso iria trazer transtornos e onerar mais ainda, poderia prejudicar, inclusive, alguns pedestres que são cegos, tal. Então, o vereador, pensando nisso, resolveu apresentar um projeto de lei para revogar a lei anterior, que havia sido aprovada, e constituiu, então, uma comissão especial de vereadores para estudar sobre esse assunto, né? Então, chamar aí alguns técnicos, chamar algumas pessoas da prefeitura, chamar, inclusive, algumas empresas que fazem alguns desses contentores, ver como é que é a legislação em São Paulo, por exemplo, que eles estão mais adiantados nessa área aí de lixo, né? Eh, de, eh, de destinação, né, de lixo orgânico, destinação de lixo reciclável, né, uma questão muito importante e que precisa ter destaque para que as soluções técnicas não sejam assodadas, não sejam apressadas e sejam mais consistentes com as realidades dos municípios, né. A gente teve também a discussão de um projeto de resolução, também da mesa, o 1722, que era uma questão de uma tabela que foi detectada uma divergência, só numa tabela lá numa resolução da Câmara, que trata sobre os nossos funcionários aqui, havia uma inconsistência numa tabela, aí o Tribunal de Contas pediu para que fosse corrigido isso. Então foi feita essa correção. Não se trata de reajuste, nem de mudança, nem nada. Havia um erro no anexo da lei, então esse erro foi corrigido. Também acontece, né? Todos nós somos falíveis e a gente está passível aí de cometer alguns erros, mas que precisam ser corrigidos para que o erro não vá se perpetuando, porque às vezes você comete um errozinho lá há 20 anos atrás, e ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, e quando você vai ver, ninguém notou que tinha aquele erro ali, aí depois quando você vai tentar corrigir, vira um problema bem sério, né? Isso, o Código Tributário do município, por exemplo, é de 1977, então você imagina quantas leis já alteraram aquele código, né? E de vez em quando a gente vê, pô, esse parágrafo aqui não existe mais, tiraram, suprimiram esse parágrafo e tal. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer um estudo de consolidação de algumas coisas e ir acertando esses erros para não ter problemas de interpretação, se determinada norma está ainda em vigor ou não está, né? E é mais ou menos por aí. A gente teve também, na sequência, uma sessão extraordinária para votar em segunda discussão e votação aquele PLC que nós já mencionamos, o 28, o 34, o 35. Então, aqueles PLCs que nós mencionamos de iniciativa da mesa, foram todos eles modificados aí, né? Foram todos eles aprovados, desculpa. E nós temos agora aqui no dia 20 de outubro, nós tivemos aqui, então, a primeira discussão e votação do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 137, do vereador Tiago Pereto, que institui, ele cedeu, digamos, a pressão, né, e acabou aprovando, junto com os demais vereadores, esse que é o que dispõe sobre a criação do programa de premiação de profissionais do magistério e de destinação de bens e serviços às unidades escolares da rede municipal de São Vicente. Esse projeto foi apresentado porque existe uma verba, que é do Fundeb, né, que é o Fundo de Estímulo ao Ensino Básico, e essa verba ela tem que ser gasta pelo município. Ela só tem um valor, um percentual mínimo que pode ser devolvido, né? O resto tem que ser gasto com o ensino, é o chamado Fundeb. E aí, então, eles criaram esse programa de premiação desses profissionais exatamente para poder fechar, a conta fechar em relação à destinação. E existe também um valor, um percentual que você tem que gastar com o equipamento e um percentual que tem que ser com o pessoal. Então não adianta dizer assim, não, mas pô, estão privilegiando os professores, estão deixando de comprar material escolar, estão deixando de comprar GIS e tal. Não é nada disso. Existe um percentual mínimo que tem que ser aplicado no estímulo ao professor. Tá? Então, isso é para estimular o professor,
para valorizar o professor. Então, houve, de uma certa forma, uma pressão para que isso fosse aprovado o mais rápido possível, porque em dezembro a verba se esgota e eles perderiam a verba. Perfeito. E mais uma política aí de aporte à educação, né? Também por parte do Jabá, por iniciativa do Jabá. Em seguida, nós tivemos aí 2 projetos que foram em segunda discussão, o do Welling, né, que é a respeito do grau, e outro da Semana do Artesão, que falamos previamente. E aí vamos dar prosseguimento aqui à ordem do dia 25 de outubro. Você vai conferir agora a partir desse momento restante.